Vambora. Os dois Tô pretos. nervoso aqui. Tá nervoso? Dá um nervoso do cara. Entrevistar Alex Carvalho, tá maluco, esquece. É isso aí, galera. Estamos começando mais um Pô de Dança. Pô de Dança mais que especial hoje. Tô aqui com o meu mestre Alex Carvalho, né? Hoje a gente tá aqui na Espanha, né? Conseguimos aqui um tempo livre pra gente conseguir contar um pouquinho aí da história, né? 30 anos de dança de Alex Carvalho, galera. 30 anos de dança. É uma vida, quase minha idade. Tô com 35, quase minha idade, cara. Meu irmão. E é isso, galera. Lembrando aí, né, de seguir o canal, deixar o seu comentário sobre o que você está achando dos vídeos, ver os pô de danças passados, né, porque tem muita coisa que rolou. Já teve com o Alex falando sobre a Ilha do Zuc bem lá atrás no início. E hoje a gente está aqui para contar um pouco da história dele, falar um pouco desses 30 anos de dança. Ele tem muita história legal aí que vai contar pra gente, né? E focar aí. E, inclusive, ele vai falar um pouquinho da celebração aí que vai ter dos 30 anos de dança também. Né não? Então eu vou deixar aqui todas as informações. Perfil do Alex, perfil do Mac. Também tem que fazer um só sobre o Mac. A gente tem que fazer um só sobre o Mac. A gente vai ter esse tempo aí também. Contar um pouquinho sobre o Mac. Mas vocês podem ir acompanhando aí no perfil do Alex tudo que ele vai falar aí sobre a história dos 30 anos de dança, né? A data, tudo bonitinho. Ele tá soltando aos pouquinhos, né? Uns spoilerzinhos, como vai acontecer o espetáculo. E é isso. Beleza? Então vamos lá. Lex, eu acho que não preciso nem te apresentar, né? As pessoas já te conhecem. Mas queria que você começasse falando um pouco o que é esse projeto dos 30 anos, primeiro, né? E vi trazendo aí desde os primórdios da sua história, como é que você começou na dança e tudo mais, até chegar hoje nesses 30 anos. E os perrengues também que passou, né? Também é bom cantar perrengue pra galera ver que... É importante. Que não é só glamour. Acho que é mais perrengue do que glamour. Tem cada fase na sua fase. É isso. Tá com você. Só vai. Bom, primeiro, obrigado pelo convite. Pô, que nada, com uma honra. Eu que agradeço. Prazer estar aqui contigo, né? Sempre muito bom ver todo mundo, especialmente aí da família, crescendo, investindo, né? Isso é legal. Então, obrigado mais uma vez. Esse ano, comemorando 30 anos, né? São 30 anos que eu estou considerando ser 30 anos da comunidade, assim, né? É uma celebração nossa, uma celebração coletiva, porque é como um símbolo de resistência, de muito trabalho, mas acima de tudo de resistência, de resiliência, de amor pelo que faz, né? de viver em busca do seu sonho, né? Considerando aí que tantas e tantas pessoas pararam de dançar ou pararam de investir na dança. Então, chegar aos 30, para mim está sendo de um valor muito grande, e eu considero isso uma celebração da cena, né? Sim. Então, que esse momento seja inspirador para outras pessoas, né? Que seja também um exemplo de coragem, de perseverança. Como eu falei, né? A gente vive realmente muitas fases, né? Mas que essas fases sejam parte do processo, né? Então, parte do processo, e que de fato você realmente precisa saber onde você quer chegar e considerar cada fase como um aprendizado. Eu acho que é um pouco isso. E muita gente também, que assim, que você falou, muita gente que acaba desistindo da dança, né? Mas às vezes a vida também muda, né? O foco. Eu acho que tem muito isso também. Porque o seu foco ainda continuou. Mas eu acho que muita gente às vezes tá naquele momento, mas eu acho que a vida muda a cabeça da pessoa, né? Seja alguém que encontrou uma esposa e tal, e também muda. Isso é possível, sim, isso acontece, realmente. Quando a pessoa decide mudar de vida radicalmente, ou decide se dedicar à família, né? Mas também tem um ponto que é muito assim,
a gente vai permanecendo naquela atividade que ela está te dando retorno, né? Ela tá atingindo os seus objetivos. Então, se aquele caminho, aquela profissão, ela te dá o retorno que você quer, que você está almejando, que você lança como desafio, então é muito comum você permanecer, Sim. né, naquela missão, assim. É muito comum você realmente pensar em mudar quando aquilo já não está mais atingindo as suas expectativas. As suas expectativas estão maiores do que o seu retorno, né? E isso para a dança é muito comum, porque a gente realmente precisa de muitos elementos ao lado do saber dançar. Muitos Isso aí. elementos, né? Você saber se colocar, saber planejar, saber entender cada fase, cada momento, né? Eu sou budista, né? E aí tem um princípio budista que fala sobre fé de água corrente. Fé de água corrente é aquela fé que passa por diversos momentos de calmaria ou de agito, mas ela está sempre corrente, está sempre indo. Mesmo, sempre seguindo a direção dela. Diferente da fé de fogo, que ela em um determinado momento ela é forte, mas depois ela apaga, né? Então eu acho que é um pouco isso, assim, saber onde que você quer chegar, saber desafiar e entender cada fase, né? A fase que você está ali no auge e aquela fase que você está mais ou menos, ou aquela fase que você está se sentindo esquecido, né? Então, eu acho que é muito importante cada um entender de onde veio, para que veio, né? Aonde quer chegar, para poder se reinventar sempre, aprender sempre, se reorganizar, se reestruturar, né? Se reinventar. Sim. Então isso é importante, eu acho. Assim, uma coisa que eu sempre falo também, né? É o saber empreender na dança, né? Eu costumo dizer muito isso para as pessoas, porque às vezes a gente se pega numa fase de, por exemplo, no início a gente tem a fase de aprender a dançar, né? A gente entrou como bolsista, você está aprendendo a dançar, você está entendendo como funciona ser professor, se você quer ser um dançarino, se você quer ser um professor, se você quer ser um bom coreógrafo, o que você quer fazer, se quer ser um produtor de evento. Então, às vezes, a gente foca muito numa coisa só. Só que eu acho que ao longo da vida e ao longo da carreira, a gente vai entendendo outras fases também. Então, por exemplo, eu passei pela fase de bolsista. Poxa, eu queria chegar onde? Eu queria chegar como... o meu foco principal não era nem ser professor, era fazer parte da companhia. Na verdade, gente, o meu foco principal, vou contar a história aqui, era entrar na aula do Alex de Carvalho. Só que a tua aula era só de assistente para cima, e eu era bolsista. Olha só, que a cada um, o foco, às vezes, né? E eu falava, não, que eu tenho que participar dessa aula, só que eu era bolsista. Então aí o Alex fechava a cortinazinha assim, ó, da sala 2. E eu não podia participar da aula. Então, cada fase tem um foco, né? Depois vem a fase de virar professor, vem a fase de ganhar dinheiro. E eu acho que cada pessoa, se ela não entender a fase que tá, para também transitar entre elas, porque assim, hoje você tá na fase do MAC, entendeu? Você continua dando aula, mas você tá numa fase muito mais de empreendimento da dança por fora do que uma coisa assim, tenho que dar aula. Então, eu acho que as pessoas também não mudam isso, por isso que elas às vezes desistem da dança. Assim, tem vários pontos aí, né? Quando você, por exemplo, tem uma escola, vou dar um exemplo da escola. É um tipo de empreendimento também, né? Que é uma fase. Você passou por essa fase. Eu passei por essa fase, eu quis abrir a escola, beleza. Mas aí até mesmo dentro da escola, que você não, no começo em especial, você não tem muito recurso, aí você acaba fazendo um pouco de tudo, né? Só que aquele pouco de tudo, ela na verdade ela é um risco para o teu empreendimento, porque você acaba tentando cobrir um buraco sem ter experiência naquilo, né? Tipo, você tenta administrar uma escola sem nunca ter tido a experiência de formação, no mínimo de algum curso técnico que seja, para administrar alguma coisa. Aí já começa uma certa dificuldade, porque
você abre a escola com a visão de empreender, mas você não sabe como desenvolver. E aí você acaba acumulando funções. Aí você quer fazer o flyer, você quer fazer a portaria, você quer... Assim, o meu começo da escola eu fiz tudo, né? Sim. Mas foi assim, um desafio, e eu sabia que eu não tinha que fazer tudo. Então eu acreditava que eu tinha que colocar sempre alguém apto para fazer aquele tipo de função ali. Então eu sempre realmente empreendi, desde o início, né? O empreendimento de médio e longo prazo sempre caminhou comigo, né? O MAC hoje, ele está completando 9 anos, né? E ele era um objetivo de empreendimento de muito tempo atrás, né? Então, realmente tem sempre um objetivo de fazer algo mais, de fazer algo extraordinário, né? E eu acho que o fato de você querer empreender exige muita coragem e muito risco. Sim. Então, durante toda a minha carreira, por exemplo, eu paguei muitos pelos serviços. Paguei por diversas atribuições profissionais diferentes, de diversas áreas, de investimento mesmo, para a coisa acontecer, né? Então eu não fazia um flyer de um papel simples, eu fazia um flyer num papel melhor, né? É, eu no começo eu fiz muita arte gráfica de flyer, por exemplo, para poder não ter uma despesa. Hoje eu pago um profissional que o rapaz ele é excelente. Sim. Então eu posso continuar fazendo, mas o meu não vai ser igual dele, né? Então se eu tenho condição de fazer agora, eu vou fazer, né? Então, mas isso assim, sempre no sentido de que eu vou ter um retorno melhor, porque o trabalho dele é melhor do que o meu. Então, Ele é especializado naquilo, né? A exatamente. gente, a Então, gente tá quebrando um galho ali. exatamente. Eu acho que o quebra-galho dentro da comunidade é uma realidade. É uma realidade, né? Porque você tem um sonho, você quer fazer, você quer abrir escola, você quer fazer isso, quer fazer aquilo, e você não tem um retorno, você não tem ainda um investimento, uma receita para fazer aquele investimento ali, né? Muitos, né? Então, eu acho que realmente é um desafio. E eu acho que esse ponto que deixa ainda muito a dança do lado do amadorismo, entendeu? Então isso é muito complicado. Tipo, a gente precisa estabelecer melhor os nossos objetivos para ter a clareza de que você pode investir até aquele ponto ali. Então, por exemplo, eu quero lançar uma parceria. Estamos o casal, vamos lançar uma parceria. Tá, então vamos lançar a parceria quando? Porque a gente começou a dançar semana passada, já vamos lançar a parceria semana que vem? Essa ansiedade da coisa é que tem que ser um pouco mais pensada. Sim. Então, por exemplo, você pode, sei lá, acumular uma certa receita para ter uma receita aí durante, não sei, 3, 6 meses, não sei, um ano, para então lançar a parceria oficial, em que condições? Você contratou um designer para fazer sua logo, você contratou um especialista em comunicação das redes sociais, você conseguiu contratar um videomaker profissional e um editor para fazer um vídeo forte de lançamento. Ou seja, você tem Sim, planejamento para um aquilo ali. planejamento, você tem um caixa para poder fazer aquilo ali. Então, eu acho que essa parte aqui realmente a gente não tem um preparo, né, Sim. para isso. E é onde, ao longo desses 30 anos que eu vejo os diversos pontos de despreparo, ou de fundamento, ou de técnica, ou de atuação na cena, ou de informação relevante, de história, etc. Isso tudo está dentro do MAC, entendeu? Então Sim. tudo se resume ao MAC de você encontrar ali a, a informação mais valiosa
possível. Entendeu? É isso, é tudo experiência, né? Tudo que você viveu aí dentro desses 30 anos, você tá disponibilizando ali para as pessoas. Mas, Alex, como é que foi o seu começo, cara? Como é que você descobriu a dança, na verdade, né? Porque eu sempre faço essa pergunta para as pessoas que vêm no podcast e falo, cara, como é que isso se deu na sua vida? Alguém da sua família já dançava, já tinha um contato? Como é que foi esse primeiro contato? Então, eu tinha um grupo de amigas. Eu tinha um grupo de amigas que a gente saía para alguns lugares, em especial pagode, né? Em especial samba, assim. E, e tinha um pagode na Lapa, no Rio, né? Que tinham sempre dois casais dançando lá. E quando eu ia com as minhas amigas, era só eu de homem e as minhas amigas eram 5, 6, sei lá. E aí eu dançava com elas lá e tal, do meu jeito, né? E eu via esses dois casais sempre lá, nesse pagode que era todo domingo na Lapa. Era o pagode da padaria, perto da sala Cecília Meirelles até, perto da CM ali. Tá? Sim. E aí, ahm, e aí uma das minhas amigas já tinha feito aula, né? E ela falou, você tem que ir lá na academia do Jaime Arocha. E aí, eu antes de ir na academia do Jaime Arocha, eu cheguei a fazer uma aula numa academia na Glória, porque eu morava no Catete. Era uma sala de musculação. Cheguei a fazer uma ou duas aulas lá e em seguida fui para o Jaime. Né? Conheci a escola, tudo. Eu passei um tempo lá, mas tive que sair em função do trabalho e da faculdade. E aí depois eu voltei, mas aí eu voltei para uma filial do Jaime que tinha no Catete, que chamava Maria Antonieta, que era o imóvel do antigo Jimmy. Né? É, o 112 ali, né? Perto do 112. Então eu ali estava na Maria Antonieta, os professores que tomavam conta ali eram o Zezé e a Lucilene. E aí logo em seguida eu voltei para o Jaime, em Botafogo, né? E onde eu fiquei alguns anos lá. Então esse começo foi um começo bem rico, né? Porque lá no Jaime, em especial, não era só sobre samba, bolero e soltinho. Né? Porque na Maria Antonieta era samba, bolero e soltinho, e nesse outro espaço também, no começo. Então lá no Jaime já era mais abrangente. Aí já tinha aula de forró, tinha aula de tango, tinha aula de salsa, né? Então foi mais completo, assim. E, e no meu primeiro baile que eu fui, foi um baile assim, super marcante, porque foi o baile de 10 anos do Centro de Dança Jaime Arocha. 10 anos, que foi na Casa de Espanha. E o Jaime, nessa ocasião, ele tinha simplesmente um dream team ali, cara. Ele tinha, assim, excelentes dançarinos, professores da cena da dança, que eram professores da academia dele. Ou Legal, seja, maneiro. a referência da salsa estava lá com o Rogério Mendonça e a Dani Escudeiro. Você tinha um casal referência de forró, que era o Cristóvão Cristianes e a Briane Sommer. Você tinha tango com o Guilherme e a Tintin. Você tinha Zuki com o Paulo Camacho, com a Paulinha, com a Adílio, com a Renata, com o Luiz Fernando. Você tinha, cara, samba com o Fabiano, Drica, depois Fabiano com a Juliana, o Adílio e a Renata também dançavam muito bem samba. Era um sonho. Ali era um sonho. E eu fui muito sortudo, assim, Pegar essa época, né? de estar ali nessa época. Maneiro. Tinha bem outros nomes também. Né? Tinha o Marcelo que se mudou para a Argentina, tinha a Bianca Gonzalez, o Érico e a Raquel, o Rodrigo e a Karina. Tinha, nossa, era um sonho. E que o Jaime, então, ele conseguiu construir uma rede de filiais no Brasil que tinha em vários lugares. Então, a marca dele realmente
era uma marca forte e me inspirou muito a abrir minha escola, entendeu? Mas nessa época já tinha outros Jaimes também, mas o principal era o de Botafogo. Então, já tinha o Jaime de São Paulo, ele tinha acabado de inaugurar em São Paulo e já tinha algumas filiais em alguns lugares já. Sim. Porque afinal de contas já tinham 10 anos de escola, entendeu? Então, foi realmente uma sorte, assim, uma chance para mim. E aí eu fui desenvolvendo a minha dança lá, eu tive que sair em função da faculdade de novo, quer dizer, da faculdade, não foi nem da faculdade, foi em função do trabalho. E, e aí, eu, 7 anos depois, eu abri minha escola. Então, esse período tu ficou 7 anos no Jaime, uma leva de... Não foi nem 7 anos que eu fiquei no Jame. Eu tinha 7 anos de dança. No Jame eu fiquei tipo 3. Hum, 3 anos, não. Mais ou menos. 3, 4. Então, e era muito louco, porque a gente vivia naquele mundo ali, não saía para lugar nenhum. Tipo, para um outro baile ou outro professor, né? E aí quando eu saí de lá, aí, em especial, eu conheci outros profissionais, especialmente de samba. De samba. Que aí eu conheci a família Reis, aí eu conheci a família da Nice, do Veracruz, com o Tony, aí com o Marcelo, eu conheci o Chocolate, a Sheila, o Bolacha, a Ana Paula, o Valdeci, a Cristina, o Álvaro, o Marquinhos Copacabana, o Osvaldo, o William Show, que eu acho que não está muito mais ativo. Nossa, eu conheci um outro universo que de era estrelas fora do Jaime, né? que era fora do Jaime. Mas eram estrelas assim, do samba de gafieira. Aí eu vi o quanto que o samba de gafieira do Rio, porque eu não tinha tido a experiência ainda de outros estados, mas o quanto que o samba de gafieira no Rio de Janeiro era forte e tinha referência. E as referências estavam ali, de fato. Né? Sim. E eram ali. E foi muito incrível. Então, nesse período, desses 3, 4 anos que eu fiquei fora, eu desenvolvi, assim, muita coisa de samba e de salsa, que também foi o momento da salsa que explodiu. Então, foi ali entre 2000 e 2003. Foi também o momento da salsa que estava crescendo e tal. E aí em 2003 abri a escola, e aí meu primeiro ano foi um ano bem, bem difícil, né? Aí em 2004, quando a gente então fez um ano, que o aniversário é em outubro, aí a gente fez um ano em dezembro, não, a gente fez um ano em outubro, quando foi em dezembro, aí a gente lançou o primeiro trabalho, a primeira coreografia, que a gente fez então a primeira formação da companhia, que era para fazer um show em São Paulo, no Teatro Municipal de São Paulo, de Santos, São Paulo, com a companhia de dança de rua do Brasil, do Marcelo Cirino. Aí ali foi o primeiro trabalho. Não foi o thriller ainda não, né? Não, foi Explosão Latina, chamado famoso Souvenir, que era um mix de salsa com zouk. Né? Ah, legal. E aí foi ali que aí a gente criou a companhia, que aí participou o Ramonzinho Zucchi, o Cadu, o Rafael Cubano, enfim. Também era a formação braba, né? Várias pessoas foi Rafael muito participou. a Amanda Camila, o Rafael, e mais a galera da academia, né? O André Fidalgo, enfim, a Suzy, minha ex-mulher, enfim, foi bem legal. Aí a gente viajou, isso foi em dezembro, a gente viajou, aí em janeiro tinha um evento do jornal Dance News, aí a gente dançou lá. Aí foi o primeiro impacto para a cena do Rio de Janeiro, o meu nome ali. Porque eu tinha saído do Jaime há mó tempão, já, ou seja, eu tinha saído do Jaime, sei lá, 2001, não sei, por aí, 2000, 2001. 2000, e aí eu apareço em 2005, né, que foi em janeiro de 2005.
Ou seja, muito tempo Bem, depois. Aí bastante o tempo. pessoal até da academia que ainda estava no Jaime olhou assim, caramba, é o Alex aí, não sei o quê. E E eles ficavam só naquele mundinho dele, né? Não sabia o que estava acontecendo fora. Então, quando é, vê assim a explosão, não, porque a academia em si era muito boa. A academia já é muito boa. Você aprende a dar aula, você aprende sobre musicalidade, você aprende realmente como se envolver, se dedicar profissionalmente. A questão mesmo é que é, tinham outros profissionais que eu não conhecia. Porque você chegou ali, você tinha os melhores ali dentro, você não tinha vontade de ir para outro lugar. sim. Então, fora dali, na verdade, foi mais o samba e alguns nomes que eu fui conhecendo da salsa que foi explodindo. Que aí veio a máfia do cassino, e aí veio. Aí eu comecei a conhecer outras pessoas de outros estados, São Paulo, por exemplo, com uma Conexão Caribe. Ou seja, aí foram surgindo Foi outros abrindo o leque nomes. também, né? Porque se a gente fica também só naquele mundinho. Eu sempre digo isso também, né? Quando a gente começa a frequentar outros ambientes, a gente começa a conhecer outras pessoas, a gente consegue é, somar com a nossa experiência, né? Não só de trabalho, mas só sobre cultural. Mas de fato, por exemplo, de estar aqui fora. Pô, a gente está aqui a trabalho, mas a gente soma com a cultura, né? Isso tudo entra no nosso cotidiano também, depois a gente começa a botar isso como experiência. É. Então, com certeza, você conhecendo outras pessoas, outros dançarinos, isso somou com a tua dança, somou com o teu corpo, somou com a tua experiência, que se você estivesse lá preso, né, lá dentro do Jaime, só com aquelas profissionais, você às vezes não tivesse desenvolvido. Então, com Eu acho certeza. que cada fase realmente ela acaba te dando um certo direcionamento, né? Por isso que é importante ser bastante muito flexível, muito aberto para aceitar a fase, mas também ser ousado, ser criativo, ser liberto, para aquela fase também não te prender, né? Sim. Então, fazer aquilo, você está começando, você não pensa, você só segue, sabe assim? Você quer seguir a referência, ó. O teu Uhum. mestre diz, é aqui, então você vai ali, né? Aos poucos você vai entendendo que você também pode ter uma outra opção, de um outro caminho, né? Sim. Então, quando a gente lançou a companhia, eu já tinha então estudado bastante coisa de salsa em especial, porque de Zuca já tinha trazido já desde a época do Jaime, Sim. né? A salsa que eu coloquei na coreografia não foi a salsa que eu aprendi no Jaime, entendeu? Já foi de outra referência, né, que você tinha. Porque aí começou a internet, eu comecei a ver os vídeos de internet, de referências, e era muito louco porque se você às vezes conseguia um site que você conseguia fazer o download de um vídeo de 20 segundos, 30 segundos, que levava não sei quantas horas Eu para vi essa época baixar. aí. Aí eu fui conhecendo outros nomes, os nomes internacionais da salsa. Aí eu fui conhecer Tropical Jim, aí fui conhecer Frank Martinez, é, Paul Galito, Super Mario, Salsa Brava, pô, aí Alex Lima, Alex da Silva, enfim, fui conhecendo Foi. uma série de nomes assim, e foi muito impressionante. Aí quando eu fui fazer a coreografia eu já tinha já construído um certo estudo de salsa. Aí foi diferente para o Rio, porque não era a salsa de fato que estava no Rio. A salsa que estava crescendo no Rio era mais salsa cubana, era mais roda de cassino e tal. E aí que a gente dançou lá na coreografia foi mais salsininha. A gente ainda não tinha o domínio do dançar no 1 e no 2, mas era a salsininha, né? E aí foi indo, cara. Aí isso foi em janeiro de 2005, quando foi em abril de 2005 também, aí eu lancei o Thriller, que foi salsa 100%, aí explodiu, bum. Aí a salsa que me botou na cena, Na cena da parada, né? na cena de fato. E aí a coisa foi acontecendo. Aí isso foi em 2005, aí em 2000, ainda em 2005, aí ia ter o primeiro congresso de samba de Gafieira, né? Não foi o primeiro evento de samba, que o primeiro evento
graças a Deus, assim, a gente teve uma participação muito grande na cena do samba, que foi lá na escola, que foi o Samba e o Salão. Foi o primeiro evento de samba de gafieira, foi lá. Mas o primeiro congresso, né, envolvendo os profissionais de São Paulo, foi no Rio, no Sírio-Libanês. E foi nesse congresso, então, que aí eu comecei a parceria com a Renata. A Renata me Ah, chamou para legal. fazer um show com ela de samba. Caraca. Tem nada a ver com o Zouk, tem nada a ver com o Zouk. Foi de samba. Cara, e a gente tava aqui vendo os vídeos antigos, né? Aí tava o Alex, Renata, Cheiro de Chocolate dessa samba rock. É. Então, para você ver. Aí iniciou essa fase 2005 de parceria com a Renata e a gente foi fazendo várias coreografias. Mas o Zuki não era tão forte também nessa época, né? O Já estava primeiro, desenvolvendo bastante. então, o primeiro congresso de Zouk foi em 2005. Não, foi em 2006. Foi em 2006. O primeiro congresso lá em Brasília. No Brasil foi em 2006. Então também estava começando, estava bem no iniciozinho, né? E o mais louco, não foi o primeiro congresso de Zouk do mundo. O primeiro foi na Espanha, com o Daniel e Letícia. Eles é que organizaram o primeiro congresso, em 2004. O primeiro foi lá, Zouk e Lambada. E aí, aqui no Brasil, só de Zouk, 100% Zouk, 2006 em Brasília. Chamava CISUB, Congresso Internacional de Zouk em Brasília. Com a Cara, que legal. Priscila Rangel, se não me engano, Priscila Rangel. Aí ali no congresso, no congresso do CISUB, com a Renata, a gente dançou o Zouk. Mas a gente já tinha, Já então, tinha a tipo, um ano de coreografia. parceria. Um ano de parceria e dançando salsa, samba. Eu fui contar, eu tenho 9 coreografias com a Renata em 3 anos. E 9 coreografias em 3 anos. hoje a gente faz uma por ano, quando dá uma por ano, que agora não dá uma por ano também. Mas assim, o legal que eu peguei uma época também, quando eu iniciei, a gente dançava muito nos bailes, né? Então todos os bailes tinham apresentações, a gente dançava. E eu lembro que a gente dançava, era solo, era duo, era companhia, e a gente tava em todos os bailes. Hoje em dia eu já não vejo tanto assim questão de coreografia, né, pra galera ficar dançando. Pelo menos no Zouk em si, né? O samba eu já vejo um pouco mais a galera lançando coreografias, salsa também. Mas eu não vejo no Zouk, pessoal, coreografias a todo momento. Aí você vê a discrepância que a gente tem, pô, 9 coreografias em 3 anos. É porque, de fato, a coreografia era um ponto de você também ser visto, né? Também ser visto. Então, foi um momento assim que já era um pacote certo. Você ia ser contratado, você ia dar 3 aulas e um show. 3 aulas porque sexta, sábado e domingo e um show. Isso era padrão, né? Na verdade, eu acho que o fato até mesmo de ter muitos shows, tem evento que tinha muitos shows que paravam o baile, isso começou realmente a quebrar um pouquinho a energia do baile, às vezes demorava muito, até mesmo sobre competição, demorava muito a competição lá no meio do baile, É. e aí E começou a quebrar um pouco. hoje tem a diferença também que o pessoal hoje corta a música, né? Antigamente dançava a música inteira. Era 4 minutos de música. A gente fazia, as nossas coreografias eram pelo menos 4 minutos, pelo menos. A gente, essa por exemplo que a gente dançou nesse primeiro congresso de Brasília lá, era Mutação o nome. E aí a gente fazia uma coisa meio selva assim, meio primitivo, tal, não sei o quê. E aí vinha meio rústico, assim, aí vinha para lambada, aí depois vinha para um Zouk Love, aí depois vinha para o Tinha Zouk toda a mais. transformação mesmo. Tinha que ter uma Era, música longa. Mas deixa eu te perguntar, antes da Renata, tiveram outras parceiras? Teve outras parceiras. então, antes da Renata, eu tive, nesse período entre o Jaime, né, e quando eu abri a escola, eu tive a Elaine Lúcia. Conheci ele lá ainda. Elaine Lúcia. Nesse período,
Que é exatamente isso. A gente gostava muito de samba e salsa. Pá, samba e salsa. Ela já era do samba, já era do mercado samba e tudo. E a gente amava a salsa. Então a gente deu aula no Sindicato da Dança durante 3 anos, aula de cassino, salsa em cassino. Então teve esse período. Aí quando eu abri a escola, então eu assim, eu não tinha, ela não estava lá porque a academia era na Vila da Penha e ela morava, ela morava no Meia. Enfim, e quando eu iniciei a companhia, aí eu iniciei a parceria com a Amanda. A Amanda era a minha parceira da companhia, né? Então ela me ajudava nas criações, assim, a gente criava junto. Já Assim, tinha ela, experiência de ela quase não parceria. criava, assim, mas dava bastante ideias, né? E aí tu falou que agora nesse projeto dos 30 anos tá querendo trazer essa galera pra dançar aí contigo. Elas vão vir, cara. Elas vão estar aí. Vai ser bem legal, vai ser bem legal. Elas vão dançar comigo. E a gente vai reviver, né? Trechos de coreografia. Tipo E a linha aí, do tempozinha, né? vai ser legal, vai ser legal. Que depois da Renata, aí eu tive uma participação com a Carol, que a gente fez uma coreografia. Na verdade, a gente fez 3 coreografias. É porque 2 foram para um evento privado e na cena a gente dançou uma coreografia, né? E, e, e aí eu recebi o convite para viajar para a Austrália, que ia ser minha primeira viagem assim para fora do continente, né? E aí ela não podia ir e eu tinha que agitar um, um- um show e tal. E aí então eu convidei a Dani. Aí a gente iniciou a parceria no Congresso de 2000 para 2009 e que aí permaneceu até 2013, que foi quando eu vim embora, entendeu? Para a França. Eu já peguei a época da Dani, esse finalzinho aí. Mas Alex, fala pra mim, antes de entrar nessa parte internacional, qual é a importância da escola, né? Porque assim, eu acho que a escola é uma parte muito importante, porque ali é onde veio formação, né? Enquanto Alex de Carvalho solo, pô, beleza, você tá ali, você tá correndo atrás dos seus sonhos, são os seus sonhos. Mas quando a gente começa a falar de escola, começa a falar de formação, né, a gente já começa a mexer com a vida de outras pessoas. E da escola, né, Centro de Dança Alex de Carvalho, surgiram outros profissionais. Então você começou a mudar a vida de outras pessoas, fazer com que outras pessoas também conseguissem correr atrás dos seus sonhos, né? E às vezes descobrir um sonho que nem tinha. Porque eu mesmo, por exemplo, eu dançava, né, funk, hip hop, e eu não tinha pretensão nenhuma de viver de dança, ser professor de dança. E através da escola, ali, da formação, das referências que eu tive, hoje eu consigo viajar, dar aula fora e continuo aí seguindo o caminho que você e todos os outros profissionais, né, que estavam lá dentro incentivaram. Então, para você, qual é a importância hoje de ter criado a escola, ter criado ali outras pessoas? Como você vê isso dentro da sua trajetória? Eu acho que isso foi assim fundamental. Eu acho que fundamental para a comunidade da dança, fundamental também para minha carreira e foi fundamental para a vida de cada um que estava ali, né? Porque a gente tinha um espaço, ali era o nosso local, era a nossa casa de criação, de compartilhamento, de desenvolvimento, né, de recolhimento, de tudo, né? Então, eu acho que o SEDAC ele entrou realmente para a história da cena da dança no Brasil, em especial para o samba e para o zouk, né? Tendo um destaque muito maior para o zouk, mas com o samba a gente atuou muito. O samba com as nossas produções também, a gente atuou bastante. Mas eu acho realmente que ali se criou um forte, né, um lugar em que as pessoas podiam desenvolver e acreditar no sonho delas.
eu tive uma relação ali dentro com todos eles, assim, como pai, né? Como mentor, mas muitos como pai também. E muitos não tinham, dentro da sua vida particular, uma família com um pai presente, e eu fui realmente, me sentia responsável por aquelas pessoas ali, né? E a gente fez bastante coisa para que eles pudessem acreditar no sonho deles da dança, mas acima de tudo, deles acreditarem neles, né? E Então, era todo mundo muito novinho, né? A galera que tava lá era muito. Porque quando eu entrei, eu tinha 19, 20 anos. Eles já eram novos, e eles já estavam há mais tempo que eu lá. é, o, existia um sistema de ingresso para o time, que era de faixa etária entre 15 e 30 anos, né? Que era exatamente antes de 15, poderia até ser 14, mas antes disso seria muito, muito novo para conviver com adulto, né? E estando ali ainda no seu início de objetivo de vida. E até 30, no sentido de que estariam ali naquele processo de formação acadêmica, né? Sim. De escola, de segundo grau, de faculdade, de concurso, não sei o quê. Até chegar ao ponto realmente de construir uma família, de casar, ter filho e tal. Então, acho que de 15 aos 30, era uma fase que a dança poderia fazer parte de um objetivo profissional deles, Sim. né? A gente depois chegou a receber outras pessoas que tinham mais de 30, né? Mas eles entraram num outro objetivo. Eram pessoas já responsáveis, que estavam ali com uma relação social muito boa, para tratar bem os alunos. Eles não tinham um objetivo profissional, Sim. Mas mas dava um objetivo social para o ambiente, é, no caso, né? Até objetivo porque social. a equipe era muito nova e ter essas pessoas também mais responsáveis fazia com que mantivesse um equilíbrio ali. Exatamente. Então, esse grupo, né, de adolescentes era um grupo que muitos deles se tornaram referências no mercado da dança e muitos ainda dançam e têm outras atividades, e dão aula e têm outras atividades, e outros que não conseguiram seguir, né? Mas a gente está falando aí de um número elevado. A gente em 18 anos de escola, a gente teve mais de 20 mil alunos, Cara, entendeu? E, e de time, pelo menos 500. eu No lembro ali que mínimo 500. na minha época assim tinha equipe, a equipe era composta quase 100 pessoas, Atuante era em torno disso. quase 100 pessoas, Então, ou seja, 500, juntando, acho que é muito mais de 500 até. Muito mais de 500. acho que sim. Então, enfim, né, a gente realmente viveu ali um período muito bom, né, e que acho que foi fundamental para a construção da comunidade, assim, da comunidade, né, especialmente para se dedicar ao Zouk. Então, o SEDAC ele se tornou uma das maiores escolas de formação de profissional de Zouk, em especial, entendeu? Então, quando a gente fala assim de escola, tem as duas escolas que mais formaram, é a nossa e a da Renata Peçanha, né? Então essas duas escolas, elas são o alicerce da comunidade hoje. Ou eles aprenderam ou comigo ou com a Renata, ou aprenderam com alguém que aprenderam comigo com a Renata. Sim. Sabe assim? Obviamente, né? A gente está falando de 2026. Pode realmente surgir uma pessoa que aprendeu de uma outra escola e tal, e que se destacou na cena, não, mas se a gente for falar de uma maioria, Sim. né, a maioria ela vem dessa raiz, sem contar com a própria raiz do Jaime Arocha, né? Então, eu acho que a gente contribuiu bastante para a comunidade.
isso aí você fala, então, também de outras cidades, aí você tem pessoas que tiveram uma atuação super importante para a formação também, como em São Paulo, como Felipe Mirra, como em BH, o Rodrigo Delano, né? Em Brasília foi um pouco mais tranquilo com relação à construção, mas tinha a academia do Marcelo Amorim, né? Enfim, e eu acho que do Brasil, de um modo geral, todo mundo dançava um pouquinho de cada coisa. Mas se dedicando ao Zouk mesmo, esses nomes foram esses nomes aí, entendeu? Então, se falando da lambada, aí você já tem um outro caminho, que é o Gilson, né? O Gilson partindo para a Argentina, que ele desenvolveu um trabalho lá, mas aí mais voltado para a lambada. Construiu comunidade e tal, entendeu? O Adílio também viajou bastante, divulgando o Zouk, especialmente nesse período aí, 2003 até, não sei, 2015, 13, não sei. Mas também assim, fazendo bastante viagens, mas eu não sei se ele chegou a estabelecer um Estabelecer um lugar lugar para fazer e criar. criar profissionais naquele lugar que ele estava, entendeu? Mas ele viajou também bastante. Assim, eu acho legal, né, esse lance da escola, porque isso cria também uma base na nossa mente para a gente conseguir fazer isso em outros lugares, né? Algo que você está falando. Todo lugar que eu vou, que eu vejo as comunidades de Zouk se formando, eu lembro muito do SEDAC na época, né? Eu acho que toda a experiência que eu tive lá, eu tento também passar para outras pessoas. E isso com certeza também te fez ter a experiência de formar o time de Paris hoje, né? O time grande que você tem. Então também eu acho que é um ponto, assim, que a experiência se formou lá, claro, muitos erros, muitos acertos, né, que teve, mas isso também deu base para quem estava lá, quem vivenciou, conseguir também replicar, né, porque eu acho que o interessante é replicar, olhar e falar, pô, cara, isso daqui deu certo, isso daqui não deu, poxa, vamos fazer dessa forma. Então, pô, no meu tempo aconteceu dessa forma aqui, isso daqui já não deu certo, isso daqui deu certo. Então eu acho que toda essa experiência de escola, né, que nem você falou ali, a gente tinha um núcleo, a gente se encontrava lá, a gente... Pô, eu lembro que eu passava mais tempo no SEDAC do que em casa. A minha avó falava, tu vai falar de novo? Eu falava, vou. Chegava lá de tarde, ensaiava a tarde toda, aí começava as aulas, era aula de 5 às 10 e meia, aí acabava às 10 e meia. Entrava a aula da equipe, então a gente passava muito tempo lá. E viver essa comunidade, essa imersão, né, também eu acho que é o que faz hoje a gente, mesmo com a nossa escola, né, fechada, vamos botar assim, a gente conseguir se manter ativo, né, É. e ter a relação entre a gente mesmo. O ponto é que realmente é um risco, eu acho, hoje, o mercado em si, o mercado internacional, os artistas internacionais, em especial, se eles não estão dando aula regular, eles estão trabalhando o quê? Entendeu? Porque eu acho que a aula regular, né, seja ligada a uma escola ou não, mas a aula regular ela é fundamental para a construção da comunidade. Sim. Né? Não é só com relação a ser um professor local, é sobre conteúdo mesmo. Porque corre-se o risco do artista que ele é só internacional, ele ensinar somente coisas extraordinárias e que não são úteis, de fato. Sim. Né? Então, o fato de você ter uma escola, ou o fato de você ter uma aula regular, o fato de você ter um mentor, sabe? Isso tudo que tinha no passado ajudava muito. Hoje é um pouco meio que cada um por si, né? E vambora, é tipo isso. E eu acho que é um risco. A nova geração são dançarinos espetaculares, né? Sem questão, sem dúvida. É só realmente com relação ao conteúdo. O meu aluno vai conseguir fazer aquela coisa extraordinária que aquela pessoa está fazendo? Né? Adianta você querer ensinar essa coisa mirabolante com essa flexibilidade toda de coluna que você tem? Né? É uma coisa muito pontual, né? Não é uma coisa assim que vai servir de um padrão para todo mundo. Porque isso, quando você tem uma escola,
você tem o ponto, né, de ter uma aula regular, que é real, que você está ali vendo as pessoas para construir uma comunidade, e você tem um mentor. Você tem um mentor exatamente para poder te proteger ou te alertar para você cometer menos erro possível, né? Ou seja, ele vai te orientar, né? Do tipo, ó, se você for, sei lá, se você for convidado para ir no exterior, você tem que pensar nessas condições aqui, ó. Não, 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 não. Eu acho que a condição do brasileiro para vir para o exterior é o melhor exemplo, porque é sempre uma bagunça. É. O contratante, que é mais esperto, sempre se aproveita do sonho, especialmente de um brasileiro que quer vir para a Europa, quer vir para o exterior, enfim. E aí o cara não sabe nem como cobrar, quanto cobrar, aí o organizador, bum, sabe? Então, eu acho que isso são exemplos de consequência de você não ter uma mentoria. Isso Você daí, não ter assim, é o que eu sempre falo, né? A gente teve muita sorte de ter pessoas como você, como o Rafael, como outros profissionais também, que conseguissem orientar a gente. Porque é o que eu falo, hoje eu sinto a galera muito perdida. Aí eu vou fazer o jabá aqui do meu e-book, né? Tem que fazer o jabá do meu e-book, que até mandei pro Alex aqui, eu tô criando um e-book onde eu falo justamente dessas experiências, né? Que é o óbvio que às vezes as pessoas não contam pra gente. Mas é o que eu sinto falta. Às vezes eu conversando com as pessoas no Instagram, o pessoal vem perguntar coisas pra mim, que é isso, pô, quanto eu cobro? Pô, eu tô com uma comunidade aqui, como é que eu consigo manter essa comunidade? Como é que eu consigo evoluir essa comunidade? Porque realmente não teve uma pessoa para direcionar, né? E lá na escola, cara, a gente tinha galera para direcionar, a gente tinha ali referências que a gente conseguia olhar e falar, pô, dá para fazer assim. Eu lembro quando eu entrei na escola, você já viajava internacionalmente, o Rafael já viajava, então a gente já tinha referências ali, a gente já tinha um olhar para fora também do Brasil, né? Não só simplesmente um olhar local, e de poder conversar com vocês, de falar, pô, como é que foi? Pô, ó, tô querendo fazer isso. Faço, não faço? É legal de fazer? Não é legal? Eu lembro uma vez que você já morava aqui fora, que eu ficava te mandando mensagem e falava, cara, quero ir pra aí. Como é que eu faço? Que não sei o quê. Então, e você toda hora, né? Não, Michel, faz dessa forma, entendeu? Dá pra fazer assim e tal. Então eu vejo que a galera hoje em dia não tem esse respaldo, né? As pessoas para É, poder orientar, essa orientação. pode até ter, mas assim, pontualmente. É do tipo, fazer uma pergunta sobre quanto cobrar e acabou. Mas não é um trabalho constante, não é uma relação constante, né? Como era dentro da escola, que tinha uma relação de direção. Sim. Tinha uma relação de direção, né? Pode até ter hoje em dia, de você fazer uma pergunta ali, isso aqui, Mas assim, eu acho pontual. que é muito pontual, é uma coisa muito pontual. Não é uma coisa também que vai te fazer pensar, né? Porque, por exemplo, o quanto cobrar, isso depende muito. Isso depende, você tem que analisar, né? Quanto tempo você tem de mercado, o que você já produziu, não produziu, né? Até, pô, não posso chegar ali cobrando mesmo, que o Alex Carvalho cobra 30 anos de dança. Chegar ali cobrando a mesma coisa, não tem como. Então é uma coisa assim, também que tem que ter uma análise, né? Do que tá acontecendo na vida da pessoa, qual é o momento, entendeu? Se é um momento de uma viagem, se não É, ainda tem isso. Se é um tem momento dela muitas coisas. dar um passo maior, se não se ela ainda tem que produzir algo mais local para ela ganhar experiência e não queimar um cartucho, né? Exatamente. Porque E você às vezes sabe, né, que tipo, quebra o cartucho. como eu desenvolvi essa relação na escola com o time, então, assim, muita gente que não é da escola, muita gente da geração diversa aí, me pergunta, quer tirar dúvida comigo e tal, e eu estou sempre disposto a orientar, ajudar, a conversar, debater, questionar e tal. Então, esse lado pessoal assim que eu tenho com a comunidade é realmente muito especial. Por isso que quando eu falo assim que eu estou celebrando 30 anos, eu me coloco que é uma celebração nossa.
eu me sinto assim, como se a gente fosse um grande grupo, um grande exército, em função, sabe, do nosso objetivo comum, entendeu? De conseguir viver do nosso sonho. Que a gente vive um sonho. É. Essa é a grande realidade. A gente tem nossos altos e baixos aí, mas a gente está vivendo um sonho. A gente está conhecendo pessoas, países, dançando. Lugares, experiências, dançando. Muitos pagam para ter essa experiência. Sim. A gente recebe para ter essa experiência. A gente é solicitado. A pessoa ela quer aprender com você. Tem coisa mais bonita do que isso? Você se sentir útil para alguém? Você se sentir útil para um grupo de pessoas? A pessoa ela quer aprender contigo. Do tipo, Sim. sabe? Eu confio em você. Me ensina o que você sabe. Pô, isso é É extraordinário, louco. cara. E assim, é umas situações às vezes que a gente passa que a gente. Aí só depois a gente percebe o quanto que isso é valioso. Porque, por exemplo, uma vez que eu fui na Alemanha e eu lembro que o menino veio apertar minha mão e ele tremia assim, ó. Aí eu olhei que assim, eu falei, cara, o cara tá tremendo. Ele, você, eu só te vejo nos vídeos. Eu falei, gente. Eu falei, caraca, e a gente não imagina, né? É uma parada que eu falei, cara, parecia que eu era o Neymar da parada, tá ligado? Mas eu acho que é muito, muito legal, assim. A gente realmente tem sorte, inclusive, que a comunidade Zuki, ela é unida. A comunidade Zuki ela é unida. A gente tem, né, algumas situações pontuais aí, mas ela em si ela é unida. Os profissionais são unidos. Sim. Porque tem comunidades que não são. Elas são bem competitivas mesmo. Que é cada um por si. Pum. Né? E no Zuki, o Zuki nunca teve isso. Nunca teve uma situação assim de ninguém se falar na comunidade. E eu já vi problemas assim na comunidade de outra dança. De referências terem graves problemas que não conseguem sentar para conversar. Que não conseguem sentar para discutir uma ideia para a comunidade, entendeu? Então, acho que assim, o Zuki a gente tem realmente muita sorte, a gente tem também realmente muita coragem, né, de expor nossas ideias e ter que também ouvir, né, não só de falar, mas ouvir, debater, né, de entender que a melhor solução pode ser não a sua. A melhor solução é da outra pessoa. Sim. Entendeu? Isso é. Tem que ser o melhor para a comunidade, tem que ser o melhor só para você. Você vivendo num ponto crítico que a dança tem, que é sobre ego, né? Isso é fundamental. É fundamental o ego não permitir te dominar ao ponto de deixar cego e você criar uma autodefesa. Cria uma autodefesa só para não ter que dar o braço a torcer, para não se sentir exposto, sabe? Então acho que na comunidade a gente realmente tem muita sorte com isso. Muita sorte muita sorte e muita competência. Também, porque é uma coisa difícil, não é fácil, né? Não é fácil. A gente tá lidando com seres humanos também, pessoas que buscam suas próprias carreiras, mas tem que entender que o melhor para a comunidade também favorece a ela. Exatamente. Então tem que pensar dessa forma. Mas Alex, vamos falar daí, viagens internacionais então. Você falou aí que a primeira vez foi para a Austrália, né? Foi. E quais foram os outros países assim que você foi no início, né? Então, antes de se mudar, no caso, né? A minha primeira viagem para o exterior foi na Argentina, que foi em 2006, que eu participei de um show em Buenos Aires, né? Foi minha primeira viagem, ou seja, 10 anos depois que eu dançava. Que eu fui, inclusive, para dançar tango e samba. Caralho. Eu participei de um teste no Rio tal, para dançar tango e samba. E passei, aí fomos eu, Sheila Vera, Sheila Aquino, Sheila Vera, Jaime Arocha e Bianca Gonzalez, nós 4. Daí nós fizemos um show lá de 20 minutos, foi bem legal. E aí, fora do continente, assim, a primeira viagem foi em 2009, para a Austrália, né?
que foi o primeiro ano de um congresso chamado Brasil Central, com, com os organizadores Tarcísio e a Jada, que eles eram da escola que o Cadu e a Larissa davam aula, né? Então, foi muito legal. Foi a minha primeira viagem, assim, para fora. Pra longe mesmo, e foi pra longe, né? A Austrália cruzou logo. Foi muito, tudo muito novo, né? Tudo muito fantástico, assim. Foi muito legal. Aí os professores eram ali da região, da Austrália, Nova Zelândia. Mas não era Zuc, era Zuc já? Zuc. Zuc, ah, legal. Era Zuc. E aí do Brasil tínhamos eu e Dani, Jorge e Renata, né? E aí, nesse congresso, eu que era muito legal também que ele dava um pouco de ideia sobre a cultura do Brasil. Então, tinha um dia lá que tinha comida, churrasquinho, não sei o quê, tinha umas coisas lá na parte externa, e também tinha um momento de batucada lá com o pessoal do carnaval, tal, de escola de samba, e tinha aula, você dava uma aula de um outro ritmo de iniciação. Então foi muito legal, porque aí tinha aula de soltinho, de forró, de samba. Foi muito legal, foi muito legal. E assim, na Europa, depois desse, já tinha vindo pra Europa? Não. Então, isso foi 2009, né? Aí em 2010, eu vim na Europa, na França, porque eu tinha me separado da minha esposa e tal, e eu tinha prometido a ela de trazer meus filhos para tentar a vida na França, né? Então eles eram novos, tinham 11, 9 e 11, 9 anos. E aí, nessa ocasião que eu estive aqui em 2010, foi quando então eu aproveitei essa viagem e também dei alguns workshops, né? Aqui nessa ocasião. E aí, a partir de 2011, é que eu fui participando dos congressos. Porque quando eu vim em 2010, eu vim em dezembro de 2010. E aí em 2011 já tinha congressos e tal. Mas eu ainda não morava aqui. Eu morava no Brasil. Eu só trouxe os meus filhos para cá. Então, a partir de 2011, que eu comecei a participar dos congressos, e eu me mudei em definitivo em 2013, dezembro de 2013. Né? Então, exatamente 3 anos depois. Então, foi um período assim, entre 10 e 13, eu estava no Brasil, aí sozinho, né, longe dos meus filhos, não sei o quê. Foi mó difícil, cara, foi mó difícil. E como é que foi essa transição? Porque aí eu lembro que eu já peguei essa transição, foi um chororô te levar no aeroporto, pessoal. Eu falo, calma, gente, é só um até logo, calma, a gente vai ver de novo. Mas é difícil, né? Não, o Alex vai embora, que não sei o quê. Como é que foi esse teu primeiro momento na Europa? Que eu sei que tu teve que começar do zero, né? Praticamente. Foi, porque foi uma coisa assim, muito louca, porque quando eu trouxe eles em 2010, e aí eles estavam dando super certo na escola e tudo, eu falei, caramba, que máximo, né? Que, poxa, que bom para eles, vão ter oportunidade de ter uma educação de primeiro mundo e tal, num país civilizado, né? E aí eu ficava, assim, eu estive muito contente por isso, e eu ficava muito preocupado. Qual seriam as condições que eu poderia criar no Brasil a ponto de trazê-los de volta, né? E eu pensei, eu não posso fazer isso. Eu tenho que pensar neles. Eu não posso fazer isso. Eu não posso tirar as oportunidades deles por egoísmo, por querer que eles estejam comigo. Claro, se eu tiver que recomeçar, quem tem que recomeçar sou eu. Porque eles estão numa condição de uma expectativa de futuro favorável para ele, né? E eu faria tudo por eles, tudo, né? E só que eu não sabia como fazer, eu não sabia como ir morar na Europa, né?
E aí, misticamente, um casal foi lá no Rio, esse casal fez 10 aulas particulares comigo. Na última aula, eles me convidaram para. Esse casal me convidou para almoçar, e aí ele falou que eles tinham um plano de abrir uma escola numa cidade da França chamada Dijon. Aí eu falei assim, não é possível. Na França? Não é possível. É tudo que eu estava esperando, né? E aí nós passamos o ano de 2013 todo preparando a minha saída. Então eu vim em 2013 no meio do ano, nos congressos aí encontrei com eles, porque era um casal, ele era advogado e ela era bailarina, então ela ia tomar conta das danças acadêmicas e tal, e eu ia tomar conta da dança brasileira, né? E tinha um outro profissional que ia tomar conta de salsa, bachata e kizomba, né? E beleza, sendo que aí eu preparei meu ano todo para vir. Só que aí quando eu cheguei aqui, eles sumiram. Caraca. Eles sumiram, cara, sumiram. E o detalhe, porque eu vim em dezembro também. Em dezembro é aniversário dos meus filhos, os dois. E aí eu tinha falado para ele que eu ia para a cidade dele em janeiro, porque eu queria passar então o mês ali com os meus filhos, com o Natal, Ano Novo e tal. E aí eu estava na casa da minha ex, com os meus filhos e também com o namorado da minha ex, estava todo mundo junto. E aí foi realmente complicado, porque e agora? Aí ficou todo mundo preocupado. Eu, a minha ex, o namorado, ficou todo mundo preocupado. E agora? E o casal sumiu, e a proposta, como é que vai ser? Sorte que a comunidade, tinha uma associação de Zouk na França, que eram 4 pessoas, e aí a presidente ela me acolheu, né? Ela me acolheu e todo esse processo ele foi desenvolvido do zero. A comunidade praticamente ela não existia, não tinha aula regular, tinha associação que ela organizava alguns workshops para tentar construir uma comunidade, mas não tinha aula regular, né? Já teve aula de Zouk muitos anos atrás, lá com a família Massarru, que inclusive foi a família que trabalhou com danças brasileiras, com samba, né, o Stefan e o Sebastian, né? São muito queridos também, estavam ligados também com a família Jamerocha, então foi muito legal, assim. Eles foram para o Brasil várias vezes, enfim, então foi muito legal, eles chegaram a trabalhar com dança brasileira lá. Mas na ocasião que eu cheguei não tinha, né? E aí foi um trabalho do zero, ao ponto, para você ver, aí tem umas coisas que realmente me deixam assim felizes. Isso foi então no início de 2014, né? Em 2024 e 2025, os nativos franceses foram os artistas, depois dos brasileiros, obviamente, mais contratados em congressos internacionais de Zouk. Entendeu? Então, tipo, depois dos brasileiros, Maneiro. foram os franceses, que tem vários, né? Vários que participaram dando aula em congressos diversos. O Alexis, a Virginie, a Ló, o Jason, o Cedric, a Romane, o Michael, o Matilde, o Gabi, a Julie, a Patrícia, a Sabrina, a Manon, o Simba, tem muitos. A galera construiu um time forte, né? Isso me deixou realmente muito feliz. Isso me deixou, assim, eu me lembro que no primeiro jantar que eu tinha participado lá na França, que eu tinha falado para um aluno que eu ia dar o máximo para a França ser uma potência, né? E eu me lembrei desse jantar, sabe? Então, eu realmente me dediquei muito para todo mundo ali. Então, obviamente que isso foi, né, 2024, 2025, 2026, não sei se tem outras nacionalidades
também em crescimento, porque não dá nem falando sobre tamanho da comunidade de dançarinos, eu me refiro ao line-up, me Sim. refiro aos profissionais do line-up, né? Aquela experiência que você teve com a escola, você trouxe para cá, né? E conseguiu formar outras pessoas para que consiga, como a gente falou, replicar isso tudo. Ainda tem o E Will, a Miriam também, e se for fazer a lista aí, são muitos. Então acho que foi muito bom, e hoje tem vários congressos de Zouk na França, entendeu? Tem o Congresso Alpa Brasil, que é em Andai, com o Davi e a Samantha, que são do time. Tem Lyon com o Will e a Miriam, que é o Zouk Town, e agora mudou o nome. Mudou o nome. Tem o Alexi, que organiza em Camargue. Tem a Patrícia, que organiza um festival de lambada. Sabe? Cara, é muito virou uma legal. potência, né? É muito legal, muito legal. E eu considero isso um trabalho realmente coletivo. É um trabalho coletivo que cada um, com a sua potência, sabe, com a sua expertise, fez a comunidade crescer. E faz a comunidade crescer. Entendeu? Então, assim, isso para mim é um ponto, assim, realmente de orgulho. É como se você realmente se sente assim, tipo, consegui. Beleza, eu consegui. E eu consegui ir do zero. Eu consegui ir do zero. Quando eu cheguei aqui, eu já dançava há 18 anos. E era o zero. Era o zero. Então, hoje, a gente tem não só o time, os eventos, tem o próprio MAC, que é o curso de formação, de formação e de instrução, né? O mais completo da cena, entendeu? Então a gente tem muito orgulho disso também. É isso que eu ia perguntar. Tipo assim, o MAC, ele surgiu nesse período que você estava aqui, né? E como é que você pensou? A gente vai ter um podcast só do MAC, né? Tem que ter não, tem que ter um só do MAC, né? Tudo estruturado. Mas como você pensou nessa? Porque assim, era um momento já propício, não era? Você pensou, cara, tem que criar, esse é o momento que eu preciso criar, já que eu tô aqui. Como é que você pensou assim, vou começar a estruturar o MAC? Porque eu lembro que o MAC começou a ser estruturado quando o Carlos, foi Carlos Isadora, Rafael e Isabel que vieram aqui, não foi? É. Que eu lembro que eles até comentaram, quando eles voltaram de viagem, o Rafael começou a atualizar a gente já sobre muita coisa lá no Brasil. E como é que isso surgiu na sua mente assim? Eu tive uma ideia ainda no Brasil. Eu cheguei a fazer isso uma vez, que foi implementar o curso em módulo. Do tipo assim, da pessoa, na hora da inscrição, ela recebia lá a programação dela, o que ela ia aprender em 3 meses. Bom, em 3 meses eu vou aprender isso aqui. Do zero eu não vou ficar, vou aprender isso aqui. Sim. Então, isso dá um planejamento para a pessoa, dá um norte para a pessoa, né? Então, independente do nível, todo mundo ia seguir aquele plano ali. Como Sim. você tem um plano de qualquer curso, de qualquer coisa, você segue um plano. Sim. Aí tem gente que entende mais, outro que entende menos. Mas o conteúdo dele é transmitido, né? Então, isso foi ainda no SEDAC. Quando eu cheguei aqui, eu queria implementar algo mais profundo, ou seja, implementar algo realmente que trouxesse o máximo de informação possível além de um plano de movimento. Sim. Né? E aí, logo quando eu cheguei, a comunidade de West Coast Swing estava muito interessada em aprender o Zouk, né? Por influência do George da Tatiana e tal. E eu dei muita aula para estrelas do West Coast Swing, logo quando eu cheguei. E eles são muito técnicos. Então, ele não só simplesmente repetia o que você ensinava. Eles te perguntavam por quê, né? E perguntavam o se. E se, nananã. Então, aquilo ali deu um clique. Eu falei, pô, são profissionais de outras danças que eles querem aprender o Zouk, mas com um nível de informação elevado,
que talvez na cidade dele não tenha. Talvez na cidade dele tenha aquele apaixonante lá que está querendo iniciar uma comunidade que sabe ensinar o passo básico, está querendo construir Sim. alguma coisa. Ou seja, o profissional de West Coast ele vai saber identificar na hora se aquele profissional ali ele tem competência para ensinar aquilo. Mesmo o profissional não sabendo Não nada sabendo, disso. sim. Mas ele... Até porque é uma questão também de dança, de didática, ele Exatamente, né? vai conseguir identificar. E aí isso despertou esse clique. E aí eu comecei a idealizar, né? Quando veio em seguida a bachata sensual foi uma avalanche comparada à comunidade de West, interessada no Zouk, né? Então, já em 2015, eu e a Matilda, a gente já estava dando aula em vários congressos de bachata. Que estava o quê? O Zouk disfarçado ali, com movimento de cabeça, ondulação, isolação, não sei o quê. Mas dentro do conceito bachata sensual. Beleza. Inclusive tinha uns dramas lá entre eles, que isso não é bachata, não sei o quê, mas enfim, eu estava então agradecendo a oportunidade de ensinar para eles uma técnica que a gente estuda há anos. Sim. Aí eu vi neles a mesma coisa. Eu vi neles, porque ali tinha, no Oeste tinha mais profissionais renomados, e na bachata tinha os profissionais e tinha os alunos, que os alunos estavam querendo aprender. E profissionais, assim, que não eram famosos, estavam, tipo, construindo a comunidade. Queria aprender o Zouk, mas não tinha na cidade deles. Eu falei, o momento é esse. Então você viu ali uma oportunidade, dentro daquele mercado ali que você estava flutuando, você viu uma oportunidade de enganchar aquilo ali. Então, sabe aquela coisa assim, que é eterno, né? Pô, o cara dança 6 meses, tá dando aula. Não tem isso? Uhum. Eu peguei a oportunidade desse cara aí. Falei, você tem 6 meses de dança, quer dar aula? Então vem aqui. Eu vou te dar uma base para que você consiga fazer isso da melhor maneira possível. Aí, essa base, essa informação que eu vou dar para ele com 6 meses é mais completa do que aquele que ensina há 10 anos, Que não que só evolui, ensina sim. movimento. Porque se você for perguntar, talvez, né, para aquela pessoa que dança há 10 anos, que ensina sobre quais são os estilos de música para se dançar o Zouk, o que é Zouk, qual é a história da transição da lambada para o Zouk, qual é a divisão de movimento de cabeça, qual é a divisão da dança Zouk, desde o básico até o mais avançado, não vai saber responder. Por que você faz a patinha no final do bônus para a esquerda e não faz a patinha para o bônus para a direita? Não vai saber responder. Por quê? Só Eles estão num reproduzir. ciclo só de repetição. Reproduz. Só, hoje vamos fazer isso aqui. Aí faz uma variação para cá, para lá, mas a estrutura em si, ela não foi clara e determinada, entendeu? É tipo assim, é como se você pega, sei lá, é como se você, a grosso modo, tá? Sem pejorativo, mas é tipo um pedreiro e um engenheiro. O pedreiro, ele tem aquela experiência, ele vai levantar aquele muro ali perfeitamente. O engenheiro não sabe levantar muro. Ele tem uma outra expertise. Mas o engenheiro vai fazer o cálculo lá, vai saber estrutura, né? Vai saber a metragem, vai saber a eficácia, vai saber estrutura do solo, vai saber um estudo para fazer. Agora você imagina se você pega o pedreiro e instruir o pedreiro com informações aprimoradas, entendeu? Você vai melhorar as condições de trabalho dele, por exemplo, entendeu? De entendimento. E isso facilita toda a nossa cena, né? Porque, por exemplo, uma coisa que eu reparo muito no MAC, quando a gente vai... Porque o que acontecia antigamente? A gente chegava no lugar, a gente tinha que trabalhar muito do zero.
E hoje em dia, já com o Mac, a gente chega num lugar, a gente já tem uma estrutura pronta para trabalhar, né? Então a gente consegue refinar e evoluir aqueles alunos, aquela comunidade, né? Eu reparo muito isso também. Tipo assim, o- aquela pessoa dança 10 anos, dá aula há 10 anos. Ele tem uma experiência para ensinar há 10 anos. Né? Um aluno que acabou de chegar no MAC, ele não vai ter a mesma experiência que um cara de 10 anos. Não vai. Mas ele vai ter uma informação mais apurada, mais detalhada. Então você imagina, o que falta para esse aqui? Experiência, treinar, maturidade e tal. E o que pode ser benéfico para esse aqui? É esse aqui vir para cá, sabe? Vem para cá. Como é que você estrutura a sua aula? Vamos dar uma olhada aqui. Ó, tem essa forma aqui, ó. Por exemplo, dando um exemplo, de ensinar passo básico, abertura, mergulho, antes de ensinar o movimento de cabeça. Isso não entra na minha cabeça. Entendeu? Ou você ensinar, sei lá, você vai ensinar um balão apagado antes de ensinar uma ondulação. Não tem sentido. Entendeu? Por isso que os módulos eles vão se complementando, vão Exatamente. gradativamente até entender como funciona o interface. Isso é interessante porque depois que a gente começou, né, a introduzir toda a estrutura do Mac, e eu explico isso para as pessoas. E é engraçado que teve uma turma que a gente tinha, que começou do zero também, eu e a Gabi, e é sempre aquilo, né? O problema sempre vai ser o movimento de cabeça. O movimento de cabeça é sempre o mais difícil. Só que como a gente passou todo aquele tempo com o módulo 2, com as pessoas, aí depois movimentos lineares, né, entrando, quando a gente chegou no módulo que era o movimento de cabeça, eu falei para eles, falei, viu? É fácil, porque todo o processo, né, de informação do corpo também, de se acostumar com os movimentos, de entender abertura e fechamento de peito. Então as pessoas, elas têm o medo que vê fazendo, mas vê também as pessoas fazendo errado. Aí olha e fala, pô, mas a pessoa faz aquilo, tem o medo. E aquilo, né? Tem os professores que ensinam antes. Exatamente. Eu acho assim que hoje você olha assim, o Mac é como se o Mac fosse um dicionário. É como se fosse realmente uma, sei lá, uma enciclopédia da parada, sabe? Que você olha e você consegue descrever biomecanicamente aquele movimento. Entendeu? É um movimento. Aquilo ali é um movimento de ondulação, de peito ativo, quadril passivo. Bum. Aquilo ali é uma combinação de inclinação com rotação. Sabe? Você consegue identificar. Então, se a pessoa ainda ela não conseguiu entender um ponto sobre eixo, não sabe o que é eixo, então não tem como ela fazer um mergulho direito. Ela vai reproduzir. Sim. Não vai fazer direito, a não ser que ela seja uma pessoa talentosa que pega as coisas de olho e vai fazer, mas sem saber o que está fazendo. Entendeu? Então, eu acho que, sabe, tem umas coisas assim que resumem também esses 30 anos, é exatamente uma experiência que você criou, né? De você conseguir construir algo que você viveu, você vive. Eu vivo isso todo dia. Né? Então, tipo, ainda o projeto ainda está em construção. Ele não está fechado. Ele ainda está em construção. Ou seja, ele é atualizado a todo momento. Né? Então, se alguém cria uma coisa nova, não sei o quê, eu estou ali observando para saber o que está acontecendo ali. O que é? Muito interessante. Tal. E aí é muito comum. Eu estou nos congressos, eu pergunto, e aí, fulano, me fala aí, qual é a sua nova criação ou sua nova descoberta? Eu quero ouvir. Sabe? Eu quero ouvir. E aí, faz sentido? Não faz sentido? Isso aqui é muito interessante, entendeu? Então, eu acho que esse parte. A gente volta ali na comunidade, né, do Zuc, assim. A comunidade do Zuc ela é unida nesse sentido. A gente conversa, a gente debate. Tá o tempo todo ali, tá um tempo livre aí, já estão ali trocando figurinha, passando movimento. Aqui no congresso agora, aqui em Bilbao, lá o Arthur tá passando. Entendeu? Fala, passa mais, Arthur, passa mais. Então, eu acho, sabe, que, tipo, cara, a gente tem
tem que dar a mão e ir junto, entendeu? Aí tá todo mundo no mesmo barco, pô. Todo mundo no mesmo barco. Eu acho que é uma celebração de 30 anos ali de uma pessoa, de uma das pessoas que tem um certo papel dentro desse barco. Que tem outras, Sim, que sim. tem outras, né? Então, o barco ele tá indo, tá caminhando, então tá todo mundo junto, entendeu? Então é um pouco isso, assim. Eu nunca tive uma. E é muito estranho eu estar fazendo também essa celebração, porque eu nunca me coloco em primeiro nas coisas. Estou sempre colocando as pessoas, sabe, Não, na mas tem que frente. ter, tem que comemorar, Mas porque então é até estranho assim para mim eu são querer 30 anos. comemorar algo referente à minha carreira, assim. Então está sendo um desafiador também psicologicamente, E conta um mas pouquinho pra gente como vai ser essa celebração, o que você tem em mente. Você tinha falado comigo que vai ter um dia, vai ter um coquetel, e depois vai ter baile. é, a sexta-feira é livre, né? Na verdade, a Sabrina, que é do time e que me acompanha nas aulas regulares, né? Que está no MAC também, ela vai organizar um baile na sexta, mas é um baile tipo pré, né? Então, quem estiver já por Paris e tal, aproveita o baile. Qual é o dia que vai acontecer? Isso é no dia 25, sexta-feira. Aí no dia 26, no sábado, a gente vai ter um brunch com alguns convidados, né? Num rooftop em Paris, tipo de 11 às 3 da tarde. Para ali ser já um primeiro contato e tal, do pessoal, com uma vista assim de Paris e tal. E aí, às 7 da noite, a gente inicia o coquetel no salão, né? No salão. E aí, nesse coquetel, que vai até 9h30, aí vai ter uma exposição com foto, né? O telão passando alguns vídeos, entrevista, enfim, vai ser um momento de descontração, de recepção Sim, legal. ali. E aí inicia o espetáculo. Esse espetáculo vai contar um pouco sobre a minha trajetória e eu danço com 7 parceiras. Tem a Caraca. participação da Larissa nisso. A Larissa não foi minha parceira, mas a Larissa foi, assim, o caso da Larissa, eles foram, cara, o primeiro casal, eles formaram o primeiro casal a conquistar o mercado internacional com a dança brasileira. Isso é realmente de um orgulho muito grande, sabe? E eu tenho um carinho muito grande, assim. E nessa ocasião, em 2009, que foi meu primeiro congresso, e aí eu convidei a Larissa para fazer um show comigo, que é um show que eu tinha feito no baile no SEDAC, que eu dancei com a Michelle, né? Que foi pro aniversário. E aí a Larissa pegou a coreografia em 2 horas, cara. 2 horas, ela pegou a coreografia em 2 horas. Então a Larissa vai estar junto, e a Elaine, a Amanda, a Renata, a Carol, a Dani e a Matilde, né? A Matilde tem também um ponto assim, uma virada de chave na carreira impressionante, né? Porque a Matilde, ela é a dança em pessoa, né? E a gente realmente conseguiu conquistar, envolver muitas pessoas nessa fase aqui da França, essa fase internacional, através dessa parceria, né? De Alex e Matilde. Então vai ser muito especial. Aí eu danço com todas elas, aí vai ter uns momentos ali, né? De homenagem e tal, e aí o baile começa, vai até as 3, né? Aí no domingo é um dia livre. Aí a gente vai fazer um piquenique no Champ de Mars, que é um gramado que é na frente da torre. Então a gente passa o dia lá no piquenique e tal, comendo, bebendo, ouvindo Maneiro. música, curtindo. Vai ser legal, legal. É isso aí, galera. É isso aí. 30 anos de dança de Alex de Carvalho. 30 e quase 50 de idade. Vou fazer... Meu Deus. Vou fazer Isso. 50 ano que vem. Caraca. E é isso, cara. Que venham muito mais assim. Fico super feliz.
é uma conquista sua, mas que envolve todos nós, né? Como eu tava falando, que venham muito mais do que 30, que tá aí garotão ainda, foi vovô agora Hoje, hein? Nasceu hoje. foi vovô. Então a Luna chegou aí agora pra ser mais uma dançarina, quem sabe aí, né? O Vitor e o Luana não foram, mas quem sabe a Luna vem Ah, aí. eles dançam também, mas. Mas o Vitor ficou naquela fase lá de fazer as aulas, se dedicou. Mas é isso, que venham muitos outros aí. É, acho que é uma experiência incrível. Eu vou fazer 15 anos de dança ainda. Vou chegar nos 30 ainda, vou chegar nos 30. Isso daí é importante, ter esses marcos aí, né? Porque, cara, 15 anos pra mim, vou fazer 15. Passaram rápido também, eu acho. Não sei dizer. Não sei dizer. Mas eu acho que, assim, é muita história também que eu tenho pra contar. Se a gente pra pensar assim, fala, caraca, Há aí, muitas situações, né? muita coisa. Situações, lugares, né? Tipo, eu tenho umas coisas que a dança me trouxe com essas viagens que são inesquecíveis, cara. Tipo, quando eu via o sol se pondo no mar na Austrália, para mim foi marcante. Quando, quando eu entrei no Coliseu, lá em Roma, aquela uma energia, porque eu tinha visto o filme, né? Então, aí, o filme do Gladiador, aí, caraca, não sei o que, você fica assim, uma energia aquele lugar, né? Tipo, a Torre Eiffel, você sai do metrô, tem um prédio aqui. Você sai do metrô, que é no Trocadeiro, né? Então tem um prédio cobrindo A a torre. torre. A torre está ali atrás. Você sai. Quando você passa esse prédio, você vê a torre assim, ó, gigante. Aquilo ali também é uma coisa que todo mundo. É Se bravo. você parar ali e ficar ali no Trocadeiro só vendo as pessoas vindo no metrô, você vê a reação delas, assim. Elas começam a chorar, todo mundo. É muito louco, tipo. É legal, muita experiência, cara. Muita coisa boa também que eu já vivi, já presenciei. Espero presenciar muito mais. Agora eu vou. No final da viagem, agora a gente tem uma conexão em Roma. Então vai ser a primeira vez em Roma. A gente vai parar lá. Legal, legal. Vamos ficar um tempão. Aí eu já tô esquematizando todo o roteiro também pra. A gente vai ter 12 horas na cidade. A gente chega lá de manhã, aí só pega o voo à noite. Eu já tô esquematizando tudo pra visitar os principais pontos lá, né? E eu acho que também, assim, a experiência com a cultura, sabe? Com as pessoas, a culinária, tudo muito especial. Tudo muito especial. Você ir no Hot Spring em Taiwan, que é tipo a água que está vindo assim da montanha, que mistura com a água aquecida do vulcão. Cara, é uma parada impressionante aquilo. Você, tipo, vi a neve a primeira vez em dezembro, no Natal, em Viena, a cidade toda branquinha, e você só via só as coisas de Natal assim, que eu nunca tinha visto, né? Então, cara, a dança realmente trouxe, traz, né? Muita coisa linda, assim, muita coisa que eu ficava imaginando se eu tivesse ainda trabalhando na Golden Cross. Eu trabalhava na Golden Cross, plano de saúde, que eu pedi demissão para ir no ensaio do Jaime, para entrar na companhia. O Jaime olhou assim para mim, o que tá fazendo aqui? Porque eu acho que ele não levou fé, porque o Caraca. Jaime fez uma reunião e falou: segunda-feira eu vou recomeçar o ensaio da companhia, quem quiser vir pode vir. Eu pedi demissão e fui. Ele olhou assim: o que tá fazendo aqui, né? Cara, eu acho que, sei lá, muito, muito louco. Eu acho que a gente abre nossas portas, né, para escolher nossos caminhos Mas e é. sabedoria para saber abrir a porta certa, no momento certo também. Então, É. muito feliz. Lex, para finalizar, queria saber de você se você tem algum sonho na dança ainda que você assim não realizou, que você acha que fala assim, cara, ainda falta isso aqui para mim. Tem algum? Você já pensou em algum que ou você sempre fala assim, vou no momento a gente vai vivendo? Bom, eu tenho realmente um sonho. Esse sonho, assim, real, né? Sonho real. Esse sonho é através do MAC, né? Esse sonho é de trazer para a nossa profissão mais reconhecimento. O MAC ele tem uma estrutura que ele
está cada vez mais perto de se encaixar com exigências dele se formalizar diante do governo de diversos lugares, né? Então, Legal. você imagina se a gente consegue transformar o curso num curso realmente reconhecido pelo governo ao ponto de te dar uma profissão, né? Então, esse é o meu sonho, assim. Esse é o meu sonho da gente, quando a gente preencher um formulário, ter lá profissional da dança disponível, porque não tem, né? Você vê... tem que botar outros. Outros. Entendeu? Então, verdade. Realmente é o meu sonho. É o meu sonho. Mas é realmente algo concreto, com consistência, né? Não um curso que ele vai durar 2 anos e acabou. Então, esse é o meu sonho real, assim. É o meu sonho para a comunidade. É como eu te falo, eu sempre faço as coisas assim no coletivo para todo mundo, né? Essa celebração está sendo uma celebração muito particular, um momento muito particular, mas toda a minha vida eu fiz para a comunidade. Então, eu espero realmente que o MAC atinja esse objetivo e a gente está no caminho de conseguir. Maneiro. É isso aí, galera. Então esse daí foi o especial 30 anos aí do Alex de Carvalho. Espero que vocês tenham gostado um pouquinho da história dele, né? Bem resumida também, que, 30 anos fazem em 1h30? Caramba, é muita coisa. 1h30? 1h30. Caramba. A gente fazia isso aí. Mas é isso, deixe seu comentário, segue o canal, compartilhe o vídeo com outras pessoas. E aos pouquinhos a gente vai trazendo outras pessoas aí para contar um pouco da história também. E falar alguns temas específicos. Agora eu tô trazendo alguns temas específicos também pro de dança. Pra gente poder sempre estar atualizando vocês também. Show de bola? Então é isso, galera. Muito obrigado e até o próximo Pô de Dança. Valeu! Valeu!